Olá, galera! Mais uma quinta-feira, mais um episódio de Cria Que Pode. Que alegria encontrar com você mais uma vez. Hoje eu estou vestindo um short preto curto, um slip-on branco e uma camisa aberta, preta e branca, uma camisa de botão. Sou Levi, sou um homem negro, de pele clara, de cabelo preto crespo, curto. Amanda, eu tô muito feliz pra hoje. Tu tá animado? Demais. Então, Levi, também tô muito feliz pra hoje. A gente sempre traz temas que nos envolvem, mas hoje tem muita curiosidade envolvida. Mas antes, eu vou falar de mim, você já deu sua chance. E agora é meu momento. Oi, gente, eu sou a Amanda. Estou aqui de vez em sempre, não é verdade? Estou usando uma camisa de mangas curtas e botãozinho aqui preso. Ela é azul e brilhante. Utilizo também um short de cor bege e um salto preto. Eu sou uma mulher de pele clara, sorriso largo e muito bonita, graças a Deus. Eu adoro suas autodescrições. Ai, Lê. Roda a vinheta e vamos começar. Eu quero saber, quando você pensa em cartão postal da nossa princesinha, nossa princess of Sertão, o que vem em mente? Ai, tem que ser ela, né? A caixa d'água do Tomba. Pra mim, a caixa d'água do Tomba, ela é Feira de Santana. Teve, inclusive, um episódio que eu estava vestido com a caixa d'água. Ela faz parte da nossa identidade visual, ela tem tudo. Tá em tudo. Eu amo esse monumento de Feira de Santana. Mas por que a pergunta? Eu te conto, viu? Eu tenho notado que aqui em Feira, prédios, casas, estabelecimentos têm mudado bastante. O visual tem mudado, os locais, né? A gente vê bairros crescendo de uma maneira assim enigmática. Realmente era a conjuntura arquitetônica tem mudado, sabe? É estética, é funcionalidade e a palavra-chave, que tem tudo, a criatividade. Como a gente não pode guardar o assunto só pra gente, só conversa aqui de café, tem que chamar a pessoa que entende, né? Duas pessoas que entendem super do assunto vão conversar com a gente hoje. Com certeza, mas antes disso, eu não posso deixar de lembrar sobre a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem sofrido com enchentes. E aqui no Cria Que Pode, durante todo o episódio, você tem acesso a esse QR Code aqui do lado, onde você pode doar para os meios oficiais de recepção das doações do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, muito cuidado com essas vaquinhas, muito cuidado com as formas de doação. Acesse os sites oficiais, busque doar da maneira mais adequada possível para que ninguém caia em golpe e, mais importante, para que a sua doação chegue até os mais necessitados no Rio Grande do Sul. Ok? Agora sim, a gente pode apresentar as nossas convidadas de hoje. Joga pra lá, você está o quê? Só um pouquinho, mas sobre ela dê uma pesquisadinha. Ela é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Ela tem como objeto de estudo o emblemático Feiraguai. É motivo de estudo, fi. Ah, brinca. Tá achando que é só motivo de programas por aí, é? Não é, não só de brincadeira, viu? O homem Cria Que Pode é conhecimento. A nossa querida pesquisadora Bernadette Lima. Olá, tudo bom? Obrigada, Levi, pelo convite. Sou Bernadette, arquiteta e urbanista, branca, que dizem branca, né? Mas a gente tem o nosso sangue misturado maravilhoso, cabelo cacheado, estou usando uma roupa colorida para vir entrar em contraste com o Levi, né? Com o preto e branco dele, mas com esse sorriso largo, maravilhoso. Ai, que prazer, que delícia. Aí, tem mais um para compor o nosso time, né, Levi? Sim! Eu tava tão ansioso para receber ela, Amanda. Veio aí, desde que isso aqui era mato, antes desse estúdio existir, que a gente fala, precisamos de um episódio sobre arquitetura para trazer ela. Quem é? Quem é? Olha, você pode ter conhecido ela através de memes,
talvez, só talvez em algum projeto arquitetônico ou artístico por aí, pode ter conhecido pelos desenhos ou com uma fantasia diferenciada em alguma festa da cidade. Você pode chamar ela de futura arquiteta, de artista, de mana, só não pode chamar de Manu. Isso aí eu já saquei. Ou simplesmente a menina da caixa d'água. Seja bem-vinda, Manuela. Gente, eu tô nervosa. Obrigada pelo convite. Eu sou Manuela Lula, sobrenome real. Eu tenho uma pele clara, tenho cabelo preto, uma leve mecha de vampira aqui que eu tento matizar, né, todos os dias. Estou com uma blusa branca e uma calça rosa, porque eu gosto de usar colorido, e eu estou com uma percatinha. Gente, que prazer receber vocês. E nós já vamos começar com a nossa pergunta clássica. Para vocês, o que é ser cria de Feira de Santana? A gente traz muito isso no nome do Cria que Pode, né? O cria que realmente pode, que vai lá, que faz e acontece. Então, para vocês, como é ser cria dessa cidade tão grande, tão gigante que é Feira? Feira de Santana, ela é uma inspiração. Eu digo que a cidade que ela vem, ela se movimenta, ela inspira a gente enquanto profissional, enquanto arquiteto, né? Feira de Santana, ela começa, é interessante, desde o seu nascedouro, que já vem o Feira e o Santana, né? Que vem o Feira da Feira Livre, que acontecia, o Santana, Nossa Senhora Santana, padroeira da cidade. É uma cidade incrível, uma cidade que atraiu e atrai sempre muitas pessoas para aqui. E quando você falou das mudanças dessa cidade que está mudando e tal, ela começa ela cresce muito mais a partir do programa Minha Casa Minha Vida, que traz esse diferencial. Então, vem para a classe de renda baixa, mas nisso, Feira de Santana, como ela já tem essa condição, ela amplia muito, ela dobrou o tamanho, né? Eu nasci em Feira, né? Eu sou nascida e criada aqui, e aí eu percebo uma coisa bem geral, que é quando eu estava no colégio, sempre se falou que eu vou me formar, vou me picar de feira, vou sair de feira, vou para Salvador. E essa falácia sempre me perturbava, tipo assim, pô, vai todo mundo sair de feira, ninguém vai ficar em feira. Vai sobrar pra quem? Então eu pensava assim, pô, eu tenho que me aproveitar desse povo que tá se picando, eu vou ficar aqui. Então, por mais que eu tenha tido vontade de ir pra Salvador, assim como todo mundo, eu acho que aqui é um local com muita oportunidade, né? Sim. E aqui é passagem para tudo, né? Que a gente tem o entrocamento rodoviário, né? Essa questão territorial, geográfica. E aqui passam muitas pessoas por dia. Então, se a gente tem 600 mil habitantes, a gente tem muito mais porque aqui passa muito caminhão todos os dias. Passa muita gente todos os dias, porque todos os caminhos levam a Feira de Santana. Não falou não, e completando a sua fala. É interessante isso, quando fala da questão de pertencimento e tal. Antigamente eu dizia, Feira é uma cidade sem cultura. Porque aí eu fui vendo nesses estudos, nessas vivências, que a cultura de feira, a econômica é o comércio. E que você vê que grandes prédios, grandes monumentos, né, arquitetônicos que nós temos, está sendo deixado de lado, não é? Que ela conta a história e ela é importante. Ela está contando a nossa história, né? Que Feira, ela vem e ela tem um potencial muito grande. O Princesa do Sertão, né? A Princesinha do Sertão, que é dado por Rui Barbosa, esse nome que vem, e que hoje eu acho que não é nem mais uma princesa, já é uma rainha, né? Isso é muito lindo e dá para ver a ligação entre ser cria de feira e ser arquiteta entre vocês. Dá para ver como isso tem afinco, como isso é intrínseco entre as duas partes. Então eu quero saber das duas. Como foi que o bichinho da arquitetura chegou e deu uma cutucadinha e falou, epa, vem pra cá. Como foi que começou isso tudo? E eu acho também muito interessante a presença feminina nesses espaços, que eu sei que há um tempo atrás não era assim. Então eu quero saber de vocês, como é que surgiu esse interesse e quanto isso se tornou profissão. Chegou a pandemia. Na pandemia, estava tendo as aulas online, foi o momento que eu comecei a ter mais
me senti mais interessada nisso, nesse mundo de arquitetura. E aí eu comecei a desenhar também. Eu pensei assim, tô sem fazer nada, vou começar a desenhar, né? Pandemia, ninguém tá fazendo nada. Todo mundo biruleibe das ideias. E aí eu comecei a desenhar, e aí nisso com desenho, né, eu gostava de desenhar e postar. Aí eu recebia elogio. Aí pronto, eu adorava. Acabou. Desenhava, postava, recebia elogio. E aí eu comecei a pensar, pô, vou desenhar os edifícios. Nisso, linkou a arquitetura. Aí eu pensei, eu quero unir arte e arquitetura. Bem, as fantasias, aí eu vou fazer isso de algum jeito. Aí eu comecei a gostar mesmo, assim, e a etapa que eu mais gostava na faculdade era quando a gente ia fazer o projeto em um bairro, e aí antes de fazer o projeto a gente tem que estudar, fazer o estudo de vizinhança, né, o impacto, e ler as leis. Eu gostava muito disso, que aí eu pegava as leis, né, como é que é isso, a questão de recuo, a questão de área de preservação. Então, a parte que eu mais gostava na etapa do projeto era de saber sobre a história do bairro. Aí eu comecei a ficar louca. E aí, é isso. A minha, eu tenho uma prima que ela é arquiteta, e aí nessa vivência, né, eu falei, não, eu quero ser arquiteta. No meio, minha mãe falou, não, faça medicina. Aí eu fui para Salvador, fazer o 3º ano em Salvador, e nessa ela falando, né, insistindo, falou, minha mãe vai fazer um cursinho, a senhora faz medicina e eu faço arquitetura. Você vai para as artes, depois você vai para as engenharias, entendeu? Então é muito amplo. E tem pessoas que não têm esse conhecimento do que é arquitetura. Me perguntaram uma vez se a arquitetura se fazia em um ano. Nossa. Minha nossa. Eu falei, gente do céu, E é um curso comprido, né? São 6 anos? Eram 59 disciplinas. A gente tinha uma a mais do que medicina. São 6 anos de curso? 5. São 5. 5 anos e meio. E nessa gama de assuntos, nessa diversidade de coisas que a arquitetura nos proporciona, existem 2 monumentos, 2 grandes instâncias arquitetônicas em Feira de Santana, que são um destaque tanto para Berna quanto para nossa querida Mana. E estes lugares são, para Mana, a Caixa d'Água do Tomba, que também é minha queridinha, eu amo também, é isso. E para Berna, o Feiraguai. Gente, por que esses lugares? Me conta. Pode começar, Mana. Então, ela falou, né, que sobre arquitetura, né, que às vezes as pessoas não têm muita noção do que envolve arquitetura. E tudo envolve arquitetura, eu penso assim. Eu fico muito empolgada em falar sobre arquitetura porque eu gosto demais. Então, basicamente, eu falo, se tirar arquitetura e Feira de Santana do meu vocabulário, não tem mais nada. Acabou. Aí, a minha paixão pela caixa d'água começou com a arte também, né? E aí, a gente tem várias coisas que tem a ver com arquitetura, tipo medicina. Eu tive matérias de arquitetura hospitalar na faculdade. A arte tem tudo a ver, pra mim tem tudo a ver, e foi assim que eu despertei meu amor, assim, por arquitetura, né, e por feira. Eu comecei a desenhar a caixa d'água, e aí eu comecei a postar. No que eu comecei a postar, o pessoal começou a gostar demais. Eu fiquei tipo, ué, por que o povo tá gostando demais assim? Aí depois eu pensei, poxa, faltam pessoas pra falar sobre, né, principalmente pessoas da área. Então, faltam pessoas pra falar, então vamos falar, né? Então aí eu comecei a usar esse elemento caixa d'água e repetir ele em vários desenhos. Aí eu tenho um desenho do Baby Yoda, era pra ter trazido. Não trouxe. Eu tenho um desenho do Baby Yoda, da Darla do Nemo. Tá no Instagram? Tá. Então a gente coloca aí Bota aí, durante o vídeo. Você tá vendo. Exato. E aí eu comecei a repetir ele em vários desenhos, porque eu pensei, não é a mesma coisa. E aí, fazendo essa minha visão, eu faço com que as pessoas enxerguem o que eu tô enxergando e atribuam um valor ao que elas veem todo dia. Eu, no mestrado, eu comecei a estudar habitação. Eu ficava naquela questionamento, como é que uma casa projetada, ela não atende às necessidades, né? Porque quando você vem e que você vai trabalhar com coletivo, e o coletivo sendo esse o seu contratante, qualquer órgão público, você não vai ter direto o contato com o seu cliente final. Mas existem necessidades que você tem que vir
e analisar e estudar, como a gente faz, né, no nosso curso de arquitetura, para fazer o programa de necessidade. Então, daí, eu vi que nas casas, eles pegavam um cômodo e transformavam em comércio. E aí eu vi que não era só a classe baixa, não necessitava só da moradia. Elas tinham que também ter como prover sua vida economicamente. Então, dentro disso, eu comecei a fazer disciplina especial, né, na UFBA, e nessa veio o Feraguai, que é um ponto que é importante. E o nascimento do Feraguai é fantástico, porque quando se tem a questão que vem industrializar a Feira de Santana, poxa, que massa, indústria em Feira de Santana. Só que dentro disso tem a região que ela sofria muito com a seca, e essas pessoas vinham, não sei se vocês já ouviram o termo nortistas, né? Que vinham para aqui também, tinha gente que passava, ia a pé para São Paulo, e nisso ficava em Feira de Santana, né? Então, quando vem a Feira de Santana, o Feraguai, aí eu vou estudar o Feraguai, que é o ponto mais importante que se tem. O Feraguai, ele muda a cidade, né? Ele muda em todos os aspectos, porque ele vem com a ousadia de trazer produtos, né, do Paraguai para a feira, né? Passando os perrengues dele, né? Todas as dificuldades traz. Sim. Então, daqui eles são retirados, que eles ficam na rua, no centro de Feira de Santana, e daí são tirados, em determinado momento, os comerciantes eles não aceitam, né, que o Feraguai ficasse no local que estava, e aí tinham 3 lugares para eles escolheram lá a Praça Presidente Médici. Fantástico. E tem uma coisa interessante da localização do Feraguai, né, porque a gente tem a Presidente Dutra, né, que é uma extensão da BR-304. E aí isso é bem interessante também em relação à localização do Feraguai, que é a 25 de março, né? Então, e outra coisa é a São Paulo do Nordeste, eu digo que Feira de Santana é São Paulo do Nordeste. A capital, né? São Paulo do Nordeste. E outra coisa que eu descobri também, mexendo, que tem um grupo no Facebook que é Memórias de Feira. E aí tem várias coisas que várias pessoas colocam, e a maioria das pessoas são mais velhas, então Sim. Tem coisas que a gente não faz ideia. E eu gosto de ficar catando lá as coisas. E o Feraguai era uma estação ferroviária. Sim, ali era a estação ferroviária, depois ela muda para a estação nova, e quando muda para a estação nova, ali torna-se um depósito. Posteriormente se faz a praça. Caramba, é feira tudo, né, gente? Mas eu sei que o papo está incrível, mas eu vou te dar um tempinho para buscar um café aí na cozinha e voltar, porque a nossa segunda parte de hoje está realmente incrível. Até já! Você mal notou e a gente já voltou com brincadeira. Eu gosto que o Cria Que Pode está cada vez mais dinâmico e a gente vai trazer aqui tendências arquitetônicas para competirem. É um prêmio, viu, gente? Porque a gente não tá para brincadeira, não. Prêmio Caixa d'Água de Qualidade. Como é isso, Levi? Me explica. Já que a gente está com 2 grandes nomes da arquitetura de Feira de Santana, a gente trouxe alguns locais aqui em Feira, alguns prédios, onde a gente vai pedir a opinião delas e ver se elas dão ou não para aquele local o padrão Caixa d'Água de Qualidade, que é o padrão mais alto de arquitetura possível. Vocês estão prontas? O nosso primeiro prédio a ser analisado é o Amai Hotel, ali na Getúlio Vargas. Contem tudo, não escondam nada. O que vocês acham desta grande construção? Inclusive, quando eu boto ele, o povo fica doido. Polêmico. Inclusive, eu desenho ele direto todo dia. A próxima fantasia vai ter que ser do Amai. Ai, adoro. Ele teve... Acho que foi embargado. Não tem estacionamento. Sim. Né? É um prédio, acho que foi feito para estudantes, né? E, quer dizer, hoje você não ter carro faz como, né? Eu não sei quantas unidades tem, quantos apartamentos são, mas já imaginou todos esses com carro na rua? Eu imagino que assim, foi pensado para estudantes. O estudante não tem o carro, mas ele tem dinheiro
se hospedar aí. Estava prevendo o Uber. Já estava prevendo o Uber, gente. Tá Tudo. prevendo Uber, só pode. Ela linda, um elefante branco. Não, ele é o elefante branco. E é uma pena, né? Porque é grande, poderia funcionar. E aí sempre mandam lá. Você acha que um dia o amanhã vai funcionar, mas é bem complexo. Ele deve ser colocado em uso. Se muda o uso dele, né? Deixa de ser residencial, não é? E aí ser comercial, serviços. Vamos para o próximo prédio, porque a gente gosta da polêmica. Agora o oposto, né? Agora é o oposto, Agora é um que também é grandioso, mas que está em funcionamento, que é o edifício Charman, na Avenida João Duval Carneiro. Qual a opinião de vocês sobre o maior prédio de Feira de Santana? São 35 andares. Muito lindo ele, muito lindo. E ele já vem, você vê a diferença até no iniciar dele, no acesso, não é? Esse é um prédio, ele é residencial, não é isso? Ele é residencial e comercial. É, de uso misto. De uso misto. Então ele já tem a questão da garagem, já foi visto a garagem, tudo. Então, quando a gente vê esse prédio, a gente pensa que ele realmente traz um impacto urbanístico. Se ele tem fachada ativa, o que é fachada ativa? É quando a gente tem sede de comércio aqui, então não é uma fachada que ela é fechada. Ela causa movimentação na rua que ele merece. Merece ser. Primeiro a receber. Né? Finalmente. Padrão caixa d'água de qualidade. E agora que vai dar pano pra manga. Agora... Levi, eu disse pra você não colocar, Levi. Não, esse eu coloquei assim porque eu fiquei muito chateado. Justificação pessoal. Justificação pessoal. Eu não consigo entender como a casa suspensa de Amélio Amorim saiu dali, gente. Contem pra gente primeiro um pouquinho sobre quem foi a Amélio Amorim, porque eu acho que o pessoal de casa precisa entender a grandiosidade de ter a Amélio Amorim em Feira de Santana, né? A gente tem o Centro Amélio Amorim, a gente tem a casa que é construída por ele. A Jerimum também foi design dele. A Jerimum também design dele. Então, assim, um homem gigante que construiu grandes coisas, que assinou grandes projetos em Feira de Santana. Ele na verdade, nasceu em Coração de Maria, né? Ele é de Coração de Maria. Gente, desculpa, eu não tava preparado pra essa... Não tava preparado pra essa notícia. Eu não tava preparado. Pra quem não sabe, eu sou de Coração de Maria, gente. Eu não tava preparado. Pra mim, assim, Amélio Amorim é um dos nomes da arquitetura de feira mais importantes, né? Que eu acho que deveria ser muito falado. E é pouco. Só que a gente tem vários elementos que ele deixou aqui em feira que são bem imponentes mesmo, né? A gente tem a abóbora, que eu falo sobre a abóbora bastante, porque eu acho que... Calma que ela é um dos próximos. Respira. Tá bom. Foca na casa A gente tem a abóbora, a gente tem o Centro de Cultura Amélio Amorim, a gente tem a Casa a Casa das Lâmpadas, que é um prédio que fica na Getúlio com a acho que é Conselheiro Franco, que é um prédio que também passa despercebido. Algumas pessoas não percebem ele. Como perceber? Pois é. Lindíssimo. Como não percebe eu aqui agora? Eu tô aquele meme. Cadê? Desde quando? O que é? Eu tendo que pesquisar depois. É duro. Inclusive, várias pessoas achavam que era um projeto de Oscar Niemeyer. Eu recebi algumas mensagens com a maior certeza que era um projeto dele e que realmente os traços parecem para você ter essa noção de que A identidade. aqui é demolido e lá em Brasília vira um cartão postal, é super cuidado, vira turismo. Então, aí a gente tem, né, a Amélio Amorim, que ele remodelou feira, né? Ele trouxe um toque modernista para as casas mais tradicionais. Então a gente tem ainda algumas casas dele, né, que existem. Outra, inclusive, foi demolida na Getúlio Vargas, que era uma toda de tijolinho na esquina. E aí foi demolida, que era dele também. Então a gente tem esse descaso mesmo com a memória, com a cultura que também faz com que as pessoas não tenham esse senso de pertencimento. Caramba, gente, incrível. Vamos continuar, né? Vamos continuar, já que o assunto é polêmico. Bora lá. Jerimum. Mas isso, gente, é muito lindo isso aí. O restaurante Carro de Boi, que fala da abóbora, mas junto dele tem o restaurante Carro de Boi. Eu já fui numa festa aí, na boate Carro de Boi. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.
E o restaurante, o telhado todo à vista, né, todo trabalhado, uma coisa de quem ama mesmo que faz, porque ele era aquele arquiteto que ele levava em conta a arte. Então, nós precisamos dessa ideia, dessa cultura que é importante ser mantida, se permanecer vivo, não é? Estamos falando de quanto tempo aproximadamente? É de 1970, então aí você vê, né, um projeto emblemático desse para hoje em dia. E para aquela época, né? Sim. Muito mais. Nossa, Só que devia ter sido extremamente disruptivo, né, construir isso, né? Então este é mais um que ganha também o nosso padrão de qualidade. Caixa d'Água do Tomba. Uhul! Edifício Metropolitan Center, ali na Rua Barão do Rio Branco. Contem pra mim, merece ou não merece o selo de... eu gosto Qualidade, muito dos Caixa d'Água do Tomba. edifícios antigos de feira. Seja os com 4 andares mais antigos e tal. Tem um até na Getúlio Vargas que eu já morei lá, que o piso era de madeira e que eu acho lindo demais, de taco. E aí, esse é mais antigo também, então eu gosto. Tudo que é antigo eu gosto. Uma jovem senhora, né? Como a gente gosta. senhora. Quase finalizando o Ícone Tower, que quando falaram aí de espelho, eu falei, precisamos falar do Ícone Tower. É porque quando utiliza aqui, esquece um pouco do sol, né? Que é justamente a cidade que tem um sol para cada frente. Aí é quando tem que pensar no impacto de vizinhança, né? O que é que causa, o que é que pode causar. Porque fica deslumbrante, É bonito. né? Isso a gente não pode negar. É um prédio bonito. Na minha leiga opinião, pelo menos. Mas não merece o selo Caixa d'Água do Tomba. Caixa d'Água de qualidade. E para finalizar, um prédio ousado, riquíssimo, Palácio de Buckingham. Eu moro aí, sabia? Sim. Tudo bom? Eu acho lindo. Ana Cristina, diva, arquiteta. Eu gosto demais dele. Eu acho que tem todo. Eu acho que inclusive é um dos mais chiques do norte e nordeste. Já ouvi algum do tipo. Caramba. Caro, Tirando sei que é. Salvador, né? E aí essas me lembra um esqueleto de peixe ao mesmo tempo que um cruzeiro, não sei explicar, mas acho. Não, e isso mostra a valorização da arquitetura em Feira de Santana, né? Que já se tem um público para isso, não é? E além de... esse tipo de obra que ela embeleza a cidade e ela agrada quem está dentro também. Que isso é importante, não é isso? E mostra a valorização, repetir como ela, da arquitetura em Feira de Santana. Então tem o padrão Caixa d'Água de qualidade. Finalmente. Finalmente. Mais um, né? Foram dois, gente. De 3. Vamos Jerimum, lá. Casa Isso, Suspensa, Jerimum, tem que ter. Palácio de Buckingham. E esse foi esse quadro incrível onde a gente discutiu um pouquinho sobre estes grandes prédios de Feira de Santana. Mas como a gente adora uma discussão, vamos para o nosso Discutindo um Projeto Criativo por Semana. Oi, gente! Mais um Discutindo o Projeto Criativo por Semana e a gente deu um pulo ligeiro para fora do estúdio. Hoje eu tô aqui, já me sinto elevado. Me sinto assim num clima assim, subindo já. Porque eu estou com o pessoal do Estúdio Eleva. A gente vai falar com ela, Enila Cabral. Acertei. Enila Cabral, que é fotógrafa, estudante de publicidade e propaganda e redatora. Social media também. Sim. Ela é tudo, basicamente. E o Elias Carvalho, que é um amigo pessoal, já tem um tempo que eu o conheço, também estudante de publicidade, também fotógrafo, também social media. Gente, começa contando um pouquinho pra gente de onde veio a ideia de criar um estúdio focado em arquitetura, né? Focado em arquitetos. Vocês hoje focam no marketing voltado à arquitetura e um marketing muito minucioso, né? Essa coisa do tudo comunica, por isso tudo importa, né? Esse é o slogan deles, inclusive. Danila, começa contando um pouquinho pra gente sobre de onde é que vem esse conceito. Então, a Eleva ele surgiu muito antes de existir de fato, porque a gente conheceu na faculdade, criamos um laço de amizade,
Só que o nosso lado profissional se conectava muito. Então a gente tinha muita troca em relação ao profissional, e aí num certo momento eu indiquei Elias para trabalhar numa loja de iluminação. E assim começou o contato dele com o mundo de arquitetura, com os profissionais da área da cidade. E aí posteriormente ele me indicou para trabalhar numa loja de planejados. Então meu contato com a arquitetura também começou daí. E aí a gente, em contato mesmo com os profissionais, começamos a trabalhar separadamente com alguns deles, só que as demandas chegavam, as pessoas sabiam que a gente estava atuando nessa área, conheciam o nosso trabalho, o nosso portfólio e tinham interesse em trabalhar com a gente. Mas separados a gente não dava conta de trabalhar com tudo isso. Então, como a gente já tinha esse contato, essa conexão, a gente conseguiu unir forças e assim o Eleva surgiu. E aí hoje a gente atende esse público de forma nichada, né? Muito massa. E é um projeto recente. Sim, Né? sim. São quanto tempo? A gente tem 9 meses de surgimento. Caramba, 9 meses e já estavam em Casa Cora. É assim, gente, é assim que funciona. Elias, conta qual é o maior desafio de trabalhar com arquitetura em Feira de Santana, né? Olhar para o universo de comunicação e arquitetura, trazer criatividade para a rede social dessa galera, arquitetos, designers de interiores, que são o principal público que vocês trabalham, né? Isso. Eu acho que o principal diferencial que a gente sempre comenta com os clientes é transformar o escritório em algo único, porque existem muitas pessoas trabalhando com arquitetura em Feira de Santana, então a gente tenta pegar o que é que faz o seu escritório se transformar em algo diferente de todos. E a gente sempre fala que a história é algo que ninguém consegue ter igual, cada um tem a sua particularidade, e a gente gosta de trabalhar muito isso. Então acho que o maior desafio é transformar um escritório em primeiro pensamento do cliente, quando ele pensa em quero construir, quero reformar, quem eu vou chamar. Então a gente tenta transformar cada escritório em algo único para que o cliente se identifique, que ele consiga mostrar os gostos, as ideias, né, o que eles são e o que eles transformam para o cliente, para o lojista, enfim. É um grande trabalho de storytelling, né? Contação de história. Isso é muito massa. E eu sempre tive essa dúvida, e eu sei que vocês adoram uma polêmica, é o jeitinho do Cria Que Pode. Então eu preciso perguntar, como é trabalhar com seus próprios concorrentes? Porque os seus clientes concorrem entre si, né? Eu imagino, eu fico pensando, gente, como é esse desafio? Será que os clientes são ciúmes? Pô, a estratégia daquele outro cliente parece estar um pouco melhor. Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês cuidam disso, né, para fazer isso acontecer? É justamente essa questão da individualidade. A gente consegue tratar a alma do cliente do escritório dele. Nenhum é igual ao outro, nenhuma equipe é igual à outra e trabalha da mesma forma, com a mesma dinâmica. Então a gente consegue separar eles dessa maneira, com a individualidade que cada um carrega. A gente está criando um portal para quem gosta de arquitetura, de comunicação. A gente vai trazer várias cases em forma de blog, nossa opinião, nosso olhar, em forma de conteúdo para as pessoas que gostam dessa área e profissionais também. Que foi o que a gente percebeu, que a gente começou a buscar para produzir para a gente não encontrou em lugares assim, então a gente decidiu criar o nosso próprio. E o Instagram do Eleva é eleva.studio. Ai, que massa, adoro um conteúdo longo, adoro um blog, adoro essa coisa que foge do Reels. Gente, muito obrigado, um prazer imenso contar um pouquinho sobre esse projeto incrível para o pessoal do Cria Que Pode. Forte abraço e a gente volta aí pro estúdio. Que visita super interessante, eu amei essa mistura de jovialidade, redes sociais e arquitetura, que é a palavra-chave do episódio de hoje. E continuando sabendo das fofocas arquitetônicas, que foi o nosso termo utilizado aqui em off, eu quero saber de um ponto que já foi citado e que eu, como uma boa viciada em Instagram, estou de pé, né? Quero saber curiosidades, mana, sobre as lagoas de Feira de Santana. Eu sei que é uma pauta que você também se arrisca. Conta pra gente. E uma coisa interessante é que tem várias pessoas, vários estudos de pessoas em diferentes locais do Brasil que fazem estudos sobre feira, sobre lagoa, sobre entroncamento rodoviário. Nossa. Eu peguei essa semana um mestrado, um documento de mestrado de uma mulher de Pernambuco sobre as lagoas. Então a gente tem pessoas de fora estudando coisas da gente aqui que às vezes pra gente passa despercebido, né? Então aí eu fiz esse conteúdo sobre as lagoas, né? Que eu acho que é um conteúdo quente o tempo inteiro. Sim. Porque aí, né, a gente tem que Feira perdeu 50% das lagoas nos últimos 30 anos, né? Tinha 120, hoje tem 60. E aí sempre antes de eu postar alguma coisa, eu faço uma caixinha pra eu saber como é que, se eles sabem das coisas, né? O que tá, né? Essa em específico foi sobre as lagoas. Eu perguntei, vocês acham que tem quantas lagoas em Feira? Aí a maioria das pessoas respondendo 5, 10, 8, 2. E tipo assim, eu sempre procuro, né, saber
o que eles não sabem pra falar sobre. Por mais que eu ache que ninguém vai saber de tudo. E sempre é importante, né, falar sobre as coisas. Então aí eu trouxe, né, um vídeo falando que Feira tem 60 lagoas e falando das que foram mais soterradas, as que foram revitalizadas, que a gente tem pouquíssimas. Interessante que Feira nasce devido às lagoas, porque isso aqui se torna ponto de parada dos boiadeiros, né? Que aqui passava o caminhão dos boiadeiros. Então, para por isso. E tinha lagoa, o clima era agradável, inclusive tinha pessoas que vinham para se curar em Feira de Santana. Depois, né, em tempo já, vinham se curar em Feira devido ao clima. Aqui você dormia coberto com manta de verão a verão, de janeiro a janeiro, porque era muito gostoso a noite, era muito fria a noite de Feira de Santana. Hoje você vê que é calor o tempo todo. Gente, muitíssimo obrigado. Esse episódio foi realmente incrível. Vai acabar. 1 hora e alguns minutos. Então, já segue @criaquepode, @tvfeira pra gente bater esse papo incrível e continuar falando da arquitetura feirense, que é entroncamento, é beleza, é comércio. E a gente aprendeu aqui que dá pra coexistir comércio, sustentabilidade e uma arquitetura que valoriza a cidade. Muito, muito, muito obrigada, meninas. Vocês podem se despedir. Obrigada, o prazer foi nosso. Muito obrigada pelo convite, vocês duas pessoas maravilhosas. Minha coleguinha aqui também, né, que eu tive o prazer de conhecer quando eu estava pintando a pilastra no Paraguai. O convite, vocês são ótimos e fiquem ligados aí, vamos bombar essa Feira de Santana, né? Já tá na hora da gente movimentar isso aqui e mudar o pensamento de todo mundo, né? Eu amo a mudança de voz. Cria que pode é isso, entendeu? Um dia a gente lança uma tendência, no outro a gente lança uma hashtag, no outro a gente começa uma evolução. Você disse, Levi, você chegou pra mim na reunião prévia, Memórias Póstumas, e falou assim, nossa, eu queria uma blogueirinha. Eu queria um sentimento blogueirinha aqui. Recebemos a nossa blogueirinha. Atriz, essa. Mentira, só ainda. Uma arquiteta. Manalu. Uma arquiteta boa. Por essa nem o futuro esperava. Mas sabe o que eu espero? Eu espero você na próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde, aqui na TV Feira, ou às 7h30 da noite no YouTube e Spotify. Um beijo, galera. Até a próxima! O Cria que Pode é uma realização da LPJ, Agência de Publicidade, em parceria com a TV Feira. Apoio Drica Almeida Fotografia e cenário da Amor de Casa Decor. Um abraço muito especial para Juliana Moraes, a nossa arquiteta, porque a gente também tem arquiteta, a gente tem cenógrafa. Então, um beijo, Ju, forte abraço e até quinta!